Bem-vindos ao nosso Falando Daquilo de hoje, nesse canal YouTube, com essa pergunta sobre a origem da psicologia, a que veio a psicologia, qual que explicaria o seu nascimento, porque olhando para o seu nascimento a gente vai encontrar uma série de problemas que vão perdurar aí até hoje nessa disciplina. Então vamos lembrar que em 1879, lá na Alemanha, na cidade de Leipzig, o Wundt estabeleceu seu laboratório de psicologia experimental, alguns anos depois de ter publicado o seu livro sobre psicologia, que é considerado um marco no nascimento dessa disciplina. Muitos vão se apegar assim, ao fato de que o Wundt teria introduzido um olhar metodológico sobre os temas psicológicos, sobre as ideias psicológicas que já existiam desde há muito tempo. O olhar baseado assim, no método experimental, levando em conta uma teoria associacionista, uma teoria sobre as representações mentais, é frequentemente indicado como então esse ponto de ruptura, essa passagem da filosofia para a psicologia. Qual a diferença? A psicologia tem um método próprio. Poucos se lembram, ou é comum não enfatizar muito, o fato de que o Wundt tinha um projeto duplo. A psicologia ela nasce ao mesmo tempo como o estudo experimental dos fatos psicológicos, mas também com a psicologia dos povos. O Wundt achava que a psicologia devia, desde o seu início, se interessar por comparações culturais, por colocar assim, classificar e entender a diversidade das culturas humanas. Diversidade linguística, de costumes, de hábitos, de disposições mentais. Tudo isso fazia parte, sim, do programa do Wundt. Mas como a perspectiva assim, de tornar a psicologia uma ciência, ela falou mais alto, ela naquele momento era mais importante para uma jovem disciplina, a psicologia dos povos ficou um pouco esquecida. Em que pese o fato dela ser, então, a origem histórica do que hoje a gente chamaria de psicologia social. Então, vejam, lá na origem, a psicologia é essencialmente experimental e social. O problema alegado por esse entendimento de história da psicologia é que a gente vai enfatizar demasiadamente assim, as instituições. A instituição, o curso de psicologia, a profissão de psicologia, e não tanto assim os discursos ou os problemas que estão em jogo ali nessa operação. E aí a gente poderia reler o Wundt observando o seguinte: na verdade ele trouxe para a gente uma espécie assim, de equação problemática que até hoje habita a epistemologia da psicologia, ou seja, a teoria do conhecimento, a teoria da ciência, que a gente leva em conta para fazer psicologia. Ele observou o seguinte: a psicologia ela deve, então, ter um método. E esse método tem que ser científico. Para ser científico, a gente tem que usar o quê? Uma linguagem que seja pública, universal e estável. Em segundo lugar, a gente deve poder repetir os procedimentos que levam a resultados semelhantes. Essa é a origem do método experimental. Terceiro ponto, a gente deve poder integrar esse método com o método das ciências em geral. O método usado na física, o método usado na química, o método usado na biologia. No fundo, o Wundt participa de um ambiente onde ainda é muito forte a crença de que existiria assim, um monismo metodológico, de que o método das ciências é um só. E ela vai se diferenciando conforme o seu objeto, mas ela não comporta, vamos dizer assim, abismos ou grandes diferenças de uma ciência para outra, senão diferenças de assim, ajuste ao objeto. O método experimental que o Wundt elabora, e ele torna a psicologia uma ciência. Mas o preço a pagar por isso é o seguinte: é a transformação do sujeito, que é aquele que em primeira pessoa pensa, fala, diz, o sujeito que é único, singular, que é esta pessoa, que você não pode trocar por outra. Essa singularidade das pessoas, dos indivíduos, ela é, vamos dizer assim, deixada de lado para que a gente possa estudar melhor um objeto que é um objeto parecido com aquela pessoa. Um objeto que no fundo é a classe onde aquela pessoa se inclui.
um objeto que é a objetificação daquela pessoa, um objeto que é definido pelo que a gente pode observar dessa pessoa, um objeto que, por exemplo, pode ser visível como o seu comportamento, né? Então aí se inicia essa equação problemática, que é ou eu tenho um método, que é um método assim, que é um caso particular, um método científico em geral, e deixo de estudar o sujeito para transformá-lo num objeto, para fazer ciência, ou inversamente, eu vou me ater àquelas propriedades singulares, aquilo que faz de cada um único, aquilo que exige assim uma compreensão e não uma explicação, mas o preço a pagar é que eu não vou conseguir me estabelecer com um método público, um método que consiga se justificar perfeitamente, um método que nos consiga integrar apenas como um caso entre outros das ciências em geral. Tá posto aí para vocês esse grande paradoxo, essa grande problemática que está na origem da psicologia e que se exemplifica, né? De um lado, psicologia dos povos, né? Em que de uma forma ou de outra o Wundt está reconhecendo assim singularidades irredutíveis entre culturas, entre costumes, entre hábitos, e do outro lado a psicologia experimental, que vai se dedicar às grandes faculdades humanas e que vai estudar um tipo mais genérico, que seria assim as formas objetivas do indivíduo ou do sujeito. Paradoxalizados, introduzidos ao nosso problema. Para receber mais fragmentos psicológicos, clique aqui no Aqueronta Movebo. Tudo vai ser um erro, pelo qual pagarei muito caro.